Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos ver hoje um pouquinho da composição do planeta Terra. Mas antes vamos começar pelas três esferas. Calma aí que não são as esferas do dragão, lá são 7. Mas brincadeiras à parte, bora entender um pouquinho delas. A primeira delas é a litosfera, ou a esfera da Terra. Seria toda a parte física que compõe o planeta Terra. A próxima esfera é a atmosfera, seria a camada de ar e gases. Por último, a hidrosfera, que representa toda a camada de água no planeta, sejam rios, oceanos. A junção dessas três esferas possibilita o que a gente chama de biosfera, ou esfera da vida. Então, só é possível a vida na Terra pela junção dessas três características, dessas três esferas. A Terra, a camada de ar e a camada de água. Vamos começar falando da litosfera. Então, como eu falei lá, a litosfera é toda a parte física, toda a parte sólida da Terra. Quando a gente fala em parte física, nós temos a seguinte composição. Então, nós temos o núcleo, que é a parte mais interna, o manto, que seria uma parte ali média, e por último, a crosta terrestre. Fazendo uma comparação bem tosca, sabe aquele ovo de galinha? Imagina que o ovo, bora pensar nele, imagina que a gema seria o núcleo, é a parte mais interna, a clara seria o manto e a crosta seria a casca do ovo, tá bom? Aqui a gente tem uma ilustração. Então nós temos o núcleo, ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Aí nós temos o manto e a crosta terrestre. Quando falamos de composição da Terra, nós lembramos sempre dos continentes. Se a gente pegar a teoria da deriva continental, nós vamos perceber que os continentes nem sempre foram separados. Lá no comecinho, eles eram juntos, que é o que a gente chama de Pangeia. Pan, de todos, e Geia, de terra. E aí, com o passar dos anos e esse movimento do interior da Terra, esses continentes foram se separando. Num primeiro momento, com dois grandes continentes, que era a Laurásia e Gondwana. E se a gente pegar na atualidade, né, no mundo moderno, nós já temos todos os continentes aí eles separados um do outro. E por que se chegou a essa conclusão? A gente consegue comparar, por exemplo, a costa da América do Sul com a costa da África. A gente vai ver que eles se encaixam como um quebra-cabeça. E o que possibilita esse movimento? Essa dinâmica interna da Terra do movimento aqui do manto, dessa superfície que a gente chama de astenosfera. Então o manto está em elevadas temperaturas aqui no interior. O que acontece? Quando ele está quente, o magma aqui presente, ele sobe, ele se movimenta aqui com esses círculos, tá vendo? Na direção, né, que tem essas setas. E aí, conforme ele vai esfriando, ele vai abaixando, ele vem mais para baixo. E aí o material que está mais quente sobe. Então ele fica nesse ciclo constante de esfria, desce, aquece e sobe. Esse movimento faz com que as placas tectônicas se movam. E aí, quando a gente fala em placas tectônicas, nós temos esse conjunto de placas. Então, a placa tectônica nada mais é a superfície em que os continentes estão apoiados. E aí, cada placa dessa, ela é como se ela tivesse ela está apoiada no magma, como se ela estivesse flutuando sobre o magma. E aí, cada seta indica a direção de uma placa. Então, nós temos três tipos principais. Tem placas que se afastam uma da outra, tem placas que se chocam uma com a outra, e placas que deslizam. Uma vai para frente, uma outra vai para trás. Esses movimentos nós chamamos de convergente, divergente e transformante. O primeiro movimento é o convergente, então as placas se chocam. Além disso, esse tipo de movimento causa o que a gente chama de zona de subducção, que é esse encontro aqui.
quando uma placa mergulha sobre a outra. Esse tipo de choque forma, por exemplo, grandes cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes. Outro tipo de movimento é o limite divergente. Então, uma placa se afasta da outra. Esse tipo de movimento causa, por exemplo, as fossas submarinas. O outro limite é o limite transformante, quando uma placa desliza sobre a outra. Nós encontramos essa falha por esse tipo de movimento na falha de San Andrés, lá na Califórnia. Além disso, a gente precisa lembrar também dos processos de formação do relevo. Então nós temos os processos endógenos, que são internos. Então eles se relacionam às forças interior do planeta, que dão origem tanto ao movimento das placas tectônicas, né, divergentes, convergentes e transformantes, ao vulcanismo e aos terremotos. Esse tipo de processo interno ele é responsável pelas estruturas do relevo terrestre, seja submarino, como montanhas, falhas e fossas oceânicas. O outro tipo de movimento são os processos exógenos ou externos. Eles são responsáveis pela escultura do relevo, pela forma que o relevo ganha. Eles podem ser relacionados ao sol, à chuva, que são o que nós chamamos de agentes externos, ao vento, que transforma esse relevo, que modela esse relevo. Então, bora pensar, uma montanha que tem ali um pico, com um formato bem característico de um triângulo, com o passar do tempo, ele vai se arredondando. Então, ele vai ganhando mais forma de uma montanha, mais arredondada, sem ter aqueles altos picos. Para ficar claro essa relação de agente interno e agente externo, mas bora imaginar essa montanha. Então ela foi formada por um agente interno, por conta do vulcanismo, movimento das placas tectônicas, possibilitou com que essa formação acontecesse. Tá vendo esse pico aqui, ó? Como ele é bem pontudinho. Bora olhar esse outro aqui, ó, como já está mais arredondado. Então quando a gente fala, por exemplo, de agente externo, esse aqui, esse primeiro, ele surgiu por conta do agente interno, esse aqui. E esse outro, ele já pode ser um resultado de um agente externo. Então, imagina que lá no começo, um bom tempo atrás, ele também, esse ponto aqui, esse segundo ponto, tinha esse formato mais pontiagudo, e com o passar do tempo, ele foi ganhando essa forma mais arredondada, por conta de agentes como o vento, chuva, neve, tá? Que causam, por exemplo, essa erosão. As transformações pelos agentes externos não são causadas apenas por agentes da natureza. O ser humano também transforma a superfície. Aqui temos o exemplo de uma mina lá nos Estados Unidos. Então, olha a quantidade de terra que foi removida desse terreno. Então, isso aqui também é uma transformação. Tá? Então, nós, seres humanos, também somos transformadores desse relevo.